Galerias subterrâneas sempre estão envoltas em mistérios. O desconhecido, a escuridão, a insegurança ao adentrar aquele espaço, as perguntas sobre sua origem, os questionamentos sobre seus propósitos, as dúvidas sobre seus usos e sobre os personagens que ali estiveram. Galerias subterrâneas fazem voar a imaginação e a curiosidade, como menciona o professor Dr. Heinrich Frank no livro Túneis do Tempo, publicado em 2015 por Valdirene Quitolina. Não podia ser diferente com a galeria subterrânea encontrada em Xaxim, um túnel inicialmente baixo, úmido e barrento que se bifurca, onde dá para ficar em pé. Quem poderia ser o autor? Qual seria a sua idade? Por que foi escavado? Subitamente surge um elemento desconhecido em pleno perímetro urbano, ao lado do acesso à cidade. Como sempre nesses casos, a descoberta do túnel faz surgir inicialmente uma curiosidade das pessoas, algumas das quais entram, mas, com o passar dos anos, a estrutura fica lá, escondida e esquecida. Nos dias atuais, graças a um trabalho de pesquisa de mais de 15 anos sobre estas galerias, a equipe do professor Heinrich Frank, do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, avançou um pouco mais no entendimento sobre quem cavou, quando cavou, para que cavou. Paleotocas são aquelas tocas, aqueles túneis que foram cavados por animais que hoje não existem mais. Nós conhecemos hoje em dia vários animais que cavam tocas. Por exemplo, os tatus, as raposas, os texugos, né? Todos eles cavam tocas para se abrigar do frio, para colocar os filhotes e assim vai indo, né? E assim como hoje em dia nós temos esses animais cavando tocas, no passado nós também tivemos animais que cavavam tocas. Essas tocas continuam existindo, mas os animais que as cavaram foram extintos, não existem mais. Então, paleotocas são tocas cavadas por animais que não existem mais. As tocas, com certeza, as paleotocas, têm mais de 10 mil anos de idade. Agora, determinar a idade de uma paleotoca é praticamente impossível, porque você não tem como colocar idade num buraco, você não tem nada no túnel que você consiga medir, analisar para ver a idade do túnel. Então a paleotoca tem pelo menos 10 mil anos de idade, mas pode ter 30 mil, 50 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. As paleotocas grandes, elas são quase que uma especialidade sul-brasileira. Nós tentamos encontrar registros de paleotocas em outros continentes, na África, Austrália, América do Norte, Europa, Ásia e tal, e não conseguimos encontrar nenhuma descrição de paleotoca desses continentes. Aqui na América do Sul nós temos uma região, na Argentina, com bastante paleotoca, mas a grande quantidade de tocas, centenas e centenas de tocas, nós vamos encontrar apenas nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nos outros estados brasileiros, você tem algumas tocas sim, mas não nessa quantidade, nessa abundância. Se você vai para os países vizinhos, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e tal, você encontra alguns registros esparsos de paleotocas, mas não nessa quantidade que nós temos aqui. Então, por isso, as paleotocas são tão especiais. São uma coisa especial nossa aqui no sul do Brasil, pelo menos nessa quantidade e nesses tamanhos. Os tamanhos das paleotocas variam bastante. Eu já entrei em paleotocas que têm 60 centímetros de largura, 60, 70. Parece um caixão, é um túnelzinho apertado, você tem que entrar se arrastando e tem que voltar de ré, não tem como virar. Então essas são as paleotocas pequenas. Depois nós temos um segundo tamanho, que são as paleotocas com 1,40 m de diâmetro, bem redondinhas, 1,40 m. Essas já são mais confortáveis, você pode entrar de quatro, você pode sentar lá dentro, né?
e são relativamente comuns. Já achamos muitas dezenas deles. E depois tem as paleotocas grandes, 3 metros de largura, 2 metros de altura e 50 metros de comprimento. Então são 3 grupos de tamanhos, digamos assim. Né? As pequenas, as de 1,40 m e as grandes. Os comprimentos dessas tocas são surpreendentes. Nós já estimamos em vários casos comprimentos originais da paleotoca de 80 metros, 90 metros, provavelmente 100 metros. Entrar numa paleotoca, entretanto, exige cuidado. Você pode ter animais peçonhentos ali dentro. Você pode ter aranhas, por exemplo. Aranha é muito comum. Né? Você pode ter fungo na parede. Se você tiver uma imunidade baixa, esse fungo pode se instalar nos seus pulmões. Você pode ter falta de oxigênio dentro da toca. Você pode ter problemas com desabamento dentro da toca. Então, quando tem morcego na toca, tem que tomar muito cuidado, porque pode ter uma série de problemas de saúde grave associados aos morcegos. Então, tem que tomar cuidado. Agora, essas paleotocas são, cientificamente falando, muito novas. Nós temos esses estudos de paleotocas sul-brasileiras pelo projeto Paleotocas feitos nos últimos 20 anos. Então, é uma novidade em termos científicos. Em 1977, em Xaxim, Santa Catarina, Paulo Afonso Zanella, o Tuba, operador de máquinas da prefeitura, ao fazer uma terraplenagem, deparou-se com a toca. Foi no tempo do Nildo, fazendo a escavação da casa do Nório Midurini. Na época a gente ficou, né, pô, é coisa de índio. Eram fazendo, né, a terraplanagem, a terraplanagem tem um barranco, né. E daí, de repente, vai ficando cada vez maior e, na época, Val, aquele pessoal de Florianópolis que veio, eles achavam que era tipo uma mina de água e que não tinha sido feito por humanos. Pessoas humanas. Mais tarde, em 1987, a galeria foi explorada pelo xaxinense Eduardo Lunardi, atualmente corretor de imóveis, à época agente cultural. Então, lá pelos anos de 1987, 88, nós propusemos ao então prefeito, Gelson Sorgato, que criasse um departamento de cultura aqui em Xaxim, com o objetivo maior de se ter uma casa da cultura. Nós queríamos juntar os artistas, escritores, pintores, músicos. Com essa questão da caverna, nós fomos a Florianópolis, onde existia o Instituto do Patrimônio Histórico, e conversamos com a pessoa responsável lá, que era uma entidade federal, né? Uma entidade federal. Falamos dessa caverna aqui, dessa suposta caverna aqui em Xaxim, e convidamos para que viesse aqui registrar e dizer o que era realmente, como é que tinha sido feita. Nós já tínhamos a informação que o professor Walter Piazza tinha passado aqui há alguns anos antes e tinha datado através dos cacos de cerâmica, né? Que aqui já existiam índios, os nativos, há pelo menos 1000 anos. E então, com a vinda dessa pessoa, Rossan, se eu não me engano o nome dele, ele veio e depois de algum tempo nos mandou a sentença, digamos assim, a conclusão que ele chegou, que aquela caverna tinha sido escavada por indígenas. E como ela tinha uma entrada principal, achamos que era ali a entrada, porque um dos braços dessa caverna tinha sido demolido com a máquina que estava fazendo a escavação. Então tinha uma entrada principal e depois dividia em 3 partes, em 3 túneis diferentes. Esse que foi desmoronado em mais 2. Então ele chegou à conclusão que os indígenas tinham feito essa caverna para fugir dos inimigos ou algum possível predador ou algo desse gênero. E assim ficou registrado dessa forma, foi tombada dessa maneira. Hoje a gente já sabe que a história é diferente, mas naquela ocasião foi a conclusão que se chegou. Na experiência épica de adentrar na galeria, o fotógrafo xaxinense Álvaro Burtetti fez os primeiros registros fotográficos da Paleotoca de Xaxim.
Hoje nós nos damos conta do que realmente foi aquele fato, aquele acontecimento. Foi algo que gerou muita curiosidade na população inteira. Eram as cavernas, estavam sendo feito um trabalho de escavação e planagem num terreno e surgiu aquela situação. Juntamente com o Caco e o Chicão, o Vladimir e o Eduardo, surgiu a ideia, a vontade, não sei de quem, acho que veio deles, porque de mim não, porque eu tenho muito receio desses locais fechados e coisa assim, né? Mas eu achei interessante a proposta de nós fazermos os registros fotográficos daquele espaço interior. Nos preparamos muito para o momento, nos colocamos dentro de uma vestimenta adequada, iluminação, que era lanterna na época, né? O nosso equipamento era um equipamento um tanto quanto limitado, mas fomos lá para fazer o registro em si. O comentário que tinha era que eram as cavernas que tinham sido feitas pelos homens pré-históricos e toda aquela situação que a especulação e a curiosidade e a conversa do povo assim fazia. Chegamos lá, nos colocamos lá na frente, fizemos o nosso registro da entrada e adentramos. Mas eu sempre confesso, eu sempre tive muito medo de locais fechados. Um receio, sabe? Não gostava muito da ideia. Mas fui lá, conseguimos fazer o registro da forma, da maneira como que tinha que ser. Venci minhas limitações, acredito eu, meus medos. Hoje eu não sei se faria novamente, né? Mas na época, mais jovem e tudo, eu encarei a situação. Foi algo interessante, vimos coisas que até então não tínhamos a oportunidade de ver, e chegou num certo momento da nossa missão, enfim, da nossa aventura, eu disse para o Chicão e para o Caco, digo, olha, vão vocês que eu fico por aqui. E que realmente dentro desse trabalho, desse contexto, né, que a Valda trouxe de fazer a divulgação e mostrar que realmente nós estamos lidando na área da paleontologia, para nós eram palavras até então desconhecidas, né? Então deu para nós até uma questão assim de conhecimento, né, de novas situações do que realmente dimensionar no que nós estaríamos fazendo. Outro explorador da Paleotoca foi o cineasta Lademir da Linha, que atualmente vive na cidade de Norwich, na Inglaterra. Eu lembro que foi por volta de 1987, finais dos anos 80, alguém nos falou da caverna e achamos que deveríamos visitá-la. Naquela época, o Caco e eu estávamos trabalhando na criação da Casa da Cultura de Xaxim. Ao criar essa casa, também pensamos que um aspecto que poderia ser conectado a ela seria a história do município. E sabendo dessa caverna, nós decidimos visitá-la. Eu lembro que a gente convidou o Álvaro Burtet, um dos fotógrafos da cidade na época, para nos acompanhar, para documentar essa visita à caverna, essa entrada à caverna. Chegamos lá, eu me lembro que estávamos de macacão, alguma coisa assim. Entramos na caverna, me parecia bastante úmida na época, um pouco de lama. Fomos até o fim. Não era muito longa, porém havia uma bifurcação no final, na qual ela se dividia em duas. Na parede era fácil de perceber que objetos pontiagudos haviam cavado essa caverna. Eu e o Caco pensamos que poderia haver sido escavada por índios tupi-guaranis ou homens pré-históricos. Estávamos bastante excitados nesse sentido, que poderia ser algo nesse aspecto. A arqueóloga Miriam Carboneira, coordenadora do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, CEOM,
explica a importância desse patrimônio sul-americano. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que o patrimônio brasileiro, especialmente o patrimônio material, ele pode ser classificado em duas grandes categorias, o cultural e o natural. E nesse sentido a gente inclui as paisagens, como os rios, e também sítios como os sítios paleontológicos. Nesse caso, a cavidade de Xaxim, ela também é registrada no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que há décadas anteriores registrou ela como um sítio arqueológico. De fato, nunca foi observado vestígios da presença humana nessa cavidade, né? Mas ela foi registrada como patrimônio, como também uma forma de acautelamento. Então, no ano de 2019, o IPHAN de Santa Catarina, ele acabou fazendo todo um grande projeto de recadastramento de sítios nas regiões Oeste e Planalto de Santa Catarina, da qual eu tive a oportunidade de participar enquanto professora aqui da UniChapecó. E nesse momento optou-se por manter essa cavidade dentro dos registros do patrimônio arqueológico catarinense, para ela ter uma forma de proteção, de acautelamento. Isso aconteceu também em cavidades do município de Urubici, por exemplo, né? Por quê? Porque é uma maneira que o IPHAN encontrou de proteger esses locais. Algumas dessas cavidades, elas têm associação entre, além de ter a cavidade, né, temos também vestígios da presença humana, como gravuras rupestres, no caso de Urubici. Mas no caso da cavidade de Xaxim, até hoje não se evidenciou essa associação. No entanto, ela é sim um patrimônio natural, porque ela representa, né, um momento da evolução ambiental, da evolução de constituição aqui dessa nossa região. Então, portanto, é um ponto que merece ser preservado, ser melhor estudado. Que bichos são estes da megafauna pleistocênica? Megafauna é o nome que se dá a esse conjunto de animais de grande porte que viviam na América do Sul, também na América Central e na América do Norte, até mais ou menos 10 mil anos atrás. Grande porte, neste caso, significa acima de 200 quilos. Então, nessa megafauna, nós tínhamos, vivendo aqui entre nós, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos, por exemplo, elefantes, nós tínhamos ursos, nós tínhamos o tigre de dentes de sabre, o Smilodon, nós tínhamos um animal que lembra um rinoceronte sem chifre, o Toxodon, nós tínhamos uma lhama enorme, a paleolama, nós tínhamos ursos, nós tínhamos cavalos, nós tínhamos um animal que lembra um camelo, a Macrauchenia, né? Nós tínhamos os gliptodontes, que lembra vagamente um tatu, mas a carapaça é grande, quase o tamanho de um fuca, né? E nós tínhamos os tatus gigantes e as preguiças gigantes. Então, quando nós procuramos identificar quem cavou as paleotocas, nós temos que procurar neste grupo de animais de grande porte que coletivamente chamamos de megafauna. É claro que cavalos, ursos, camelos e lhamas, elefante não cava, não vai cavar, provavelmente não foram eles. Então nós temos que ver quais desses animais têm as garras necessárias para cavar túneis, mesmo em rocha muito resistente. E aí nós vamos chegar naturalmente aos tatus gigantes e às preguiças gigantes. Tatus gigantes tinha vários gêneros, várias espécies, tinha por exemplo Pampatherium, tinha Romesina e tinha outros mais. O maior deles chegava a mais de 250 kg de peso. E esses animais muito provavelmente cavavam túneis e, portanto, os túneis menores, as paleotocas menores, devem ter sido cavadas por um destes tipos de tatus gigantes. Agora, quando nós encontramos uma paleotoca que tem 3 metros de largura, 2 metros de altura e 50 metros de comprimento, nós temos que recorrer às preguiças gigantes como autoras, como escavadoras destes túneis, dessas paleotocas gigantes. E aí nós temos basicamente 2 grupos. Nós temos as preguiças muito grandes,
e as preguiças menores. As preguiças muito grandes são, por exemplo, o Megatherium, o Lestodon e o Eremotherium, bichos do tamanho de um elefante africano adulto. E fica difícil imaginar esses animais cavando. Agora, nós temos um grupo de preguiças menores, com 1 tonelada de peso, pouco mais, pouco menos, lembra mais ou menos um urso muito grande, onde nós temos o Milodon, onde nós temos o Celidotherium, onde nós temos o Glossotherium, né? Vários gêneros, várias espécies de preguiças menores que provavelmente se comportavam como um urso de grande porte e que tinham as garras enormes, poderosas, fortes, necessárias para cavar túneis. Então, as paleotocas menores muito provavelmente foram cavadas por tatus gigantes. E as paleotocas maiores muito provavelmente foram cavadas por preguiças gigantes, mas não o Megatherium, como eu vejo o pessoal ilustrando o artigo de paleotocas, porque o Megatherium simplesmente é grande demais. Então, preguiças um pouco menores, um urso muito grande de 1 tonelada de peso, um pouco mais, um pouco menos. Então, esses são os escavadores das paleotocas. A bióloga Patrícia Hadler, professora de paleontologia na Universidade Federal de Santa Catarina, apresenta as teorias relacionadas à misteriosa extinção da megafauna pleistocênica. Os organismos produtores dessas paleotocas são justamente aqueles incluídos no que a gente chama de megafauna pleistocênica, né? E o que é megafauna? Megafauna se refere aos mamíferos de grande porte, que tem mais de 40 quilos, até algumas toneladas, né? Que a gente tem alguns ossos representando isso, como, por exemplo, essa falange de uma preguiça, né? Então, isso aqui é a pontinha do dedo de uma preguiça gigante, né? Então, eram esses mamíferos de grande porte e que viveram entre o Pleistoceno e o iniciozinho do Holoceno, né? O Pleistoceno é um momento assim da história do planeta que vai desde 2,5 milhões de anos atrás até 11 mil anos atrás, e então depois começa o Holoceno, que são esses últimos 11 mil anos. E o que acontece é que no final do Pleistoceno, início do Holoceno, a gente tem a extinção dessa megafauna. Esses grandes mamíferos, eles se extinguiram em diferentes continentes, né? E aqui na América do Sul eles foram pesadamente afetados pela extinção do final do Pleistoceno. As causas para essa extinção ainda são incertas e é um debate que a gente tem na comunidade científica. Duas causas principais têm sido elencadas, né? A primeira delas referente às mudanças climáticas que ocorreram e que fizeram com que não houvesse mais espaço para esses grandes mamíferos, né? Por conta do aquecimento que houve depois do último máximo glacial, e aí mudando os ambientes, né? E perdendo o espaço desses grandes mamíferos. E a outra causa é relacionada à predação humana, a caça pelos humanos, que então esses grandes mamíferos não teriam conseguido responder a essa caça, né? E teriam sucumbido pela predação humana. Ainda outros autores propõem outras possíveis causas, como por exemplo o ingresso de patógenos, né, com mamíferos que vieram num intercâmbio entre a América do Norte e a América do Sul. Então isso também tem sido proposto como causa. A verdade é que esse é um assunto ainda em debate, né, e que com certeza ainda vai se ter muito que conversar e discutir no meio acadêmico. Desde 2020, a professora Valdirene Quitolina realiza a prática pedagógica Pé na Estrada, programa de educação patrimonial em Xaxim. Entre vários locais visitados está a Paleotoca de Xaxim. O trecho a seguir contempla um fragmento do documentário, o qual foi editado por Yunis Ferraz e narrado por Josimar Morandi. Paleotocas são abrigos subterrâneos escavados e habitados por animais pré-históricos. Essas galerias eram locais de moradia permanente de paleovertebrados da megafauna pleistocênica sul-americana, extintos há aproximadamente 10 mil anos atrás. Esses abrigos tinham entradas, saídas,
rotas de fuga, respiradouros e outras comunicações com a superfície. A Paleotoca de Xaxim está localizada num topo a 250 metros da fonte de água mais próxima, o rio Xaxim, que hoje corre dentro de tubulações. 1977. A Paleotoca foi encontrada a partir de uma terraplanagem que destruiu 1/3 de sua área. Situa-se próximo da superfície. Nos primeiros metros, é necessário agachar-se. Adiante, em muitos trechos, é possível caminhar em pé. Há túneis que terminam abruptamente, são becos sem saída. Outros apresentam aclives e declives. A altura e a largura são aparentemente constantes. Há uma delgada camada sedimentar cobrindo o piso original e não há feições de colapso de teto. Os túneis se encontram e formam uma sala que origina 3 caminhos diferentes. A estrutura lembra uma cruz. Há marcas nas paredes similares a uma pazinha de jardim. Não foram encontrados fósseis no interior da galeria. Por essa razão, torna-se imprecisa a identificação do escavador. Ao que tudo indica, é provável que tenha sido escavado por uma das espécies de preguiças gigantes que habitaram o continente sul-americano há milhares de anos. A Paleotoca de Xaxim integra a área de dispersão geográfica por onde se espalham as paleotocas brasileiras, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Galerias subterrâneas semelhantes à de Xaxim são encontradas no Brasil, nos planaltos paulista, paranaense, catarinense e sul-rio-grandense. No exterior, na Argentina e no Chile. Porém, não são conhecidas paleotocas desta época e deste porte na América do Norte, Europa, Ásia, Oceania ou África. Na atualidade, na fauna sul-americana, não existem animais que cavem túneis com as dimensões das paleotocas existentes. Esses túneis do tempo, escavados ao longo dos séculos, preservam um legado que entrelaça o passado e o presente, o ser humano e a natureza. De acordo com Mário Quintana, até parece que o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Oi, gente, aqui em Xaxim tem a Toca das Preguiças Gigantes. Eu fui lá visitar. Eu amo as preguiças gigantes. Quem diria que a 1 quilômetro da minha casa existiam preguiças gigantes? O meu nome é Davi Luiz do Nascimento, eu tenho 8 anos e estudo na escola Dom Bosco. Eu vou ser um paleontólogo porque eu quero estudar sobre os dinossauros e as preguiças gigantes e a paleotoca. Eu achei bem interessante a história da paleotoca construída por preguiças gigantes. Meu pai me disse que quando ele era da minha idade, ele ia lá na paleotoca sem saber muito da história, e agora eu sei.